Olá, olá! Seja bem-vindo ao simulador de custos médios gerenciais desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esta ferramenta tem como intuito principal oferecer ao público uma aplicação que calcule de modo prático e bastante intuitivo os custos médios gerenciais divulgados pelo DENIT. Além do mais, o simulador permite exportar dados, gráficos e relatórios das simulações realizadas em diversos formatos. Dito isto, a proposta deste tutorial é apresentar o simulador, suas principais funcionalidades, e como utilizá-las corretamente nas estimativas de custos gerenciais de infraestrutura de transporte. Antes de iniciarmos o exemplo de aplicação, é importante que o usuário tenha conhecimento dos manuais dos custos médios gerenciais, que se encontram disponíveis na página inicial. Volume 1, Manual de Metodologia e Volume 2, Manual do Usuário de mesma versão e edição publicadas no site do DENIT. Outro link bastante relevante da nossa página inicial é a pesquisa de opinião, que te levará para um breve formulário que nos auxilia no aprimoramento contínuo da ferramenta para você usuário. Finalmente, como funciona o simulador? Este quadro resume de maneira simplificada o processo que realizaremos neste vídeo. Primeiramente, é necessário selecionar a intervenção de interesse. Posteriormente, configurar esta intervenção, e por fim o simulador te fornecerá os resultados para análise. Desta forma, seguindo a sequência das abas laterais, iniciaremos o nosso exemplo de aplicação. Primeiro, a aba Selecionar intervenção. Nesta aba estão contidas as intervenções disponíveis para o cálculo dos custos médios gerenciais. Hoje possuímos 8 intervenções do modal rodoviário disponíveis: implantação, recuperação, conservação, duplicação, construção de faixa adicional, construção de pontes e viadutos, reabilitação de pontes e viadutos e, por fim, construção de passarelas. Neste exemplo, utilizaremos a intervenção de duplicação. Após a seleção da intervenção, é necessário selecionar o mês base de interesse, lembrando que o mês base dos custos médios gerenciais acompanham as publicações do ciclo. Uma vez finalizado o preenchimento, podemos dar início à configuração da intervenção. As diferentes intervenções possuem layout bastante similar, variando apenas os parâmetros de cálculo necessários a cada uma delas. Todas as informações destacadas nesta página devem ser preenchidas para que o cálculo seja realizado. Caso alguma destas informações não tenha sido inserida, o simulador não permitirá a continuação dos cálculos. Alguns parâmetros possuem informações adicionais que auxiliam o seu preenchimento. Para maiores detalhamentos destas e outras informações necessárias, basta acessar os manuais linkados na página inicial. Dando início ao preenchimento, selecionamos a região geográfica de interesse. Para o nosso exemplo, será selecionada a região Sudeste. Dentre os 3 portes definidos no quadro auxiliar, selecionamos o pequeno porte, com 15 km de execução de duplicação de pistas simples ao ano. O FIT possui variação entre 0 e 20%, no nosso caso aplicaremos 15%. Informações adicionais quanto ao fator de interferência de tráfego também estão disponíveis no ícone lateral. Para o preenchimento do BDI, é necessário acessar a versão vigente do BDI disponível no site do DENIT. Neste caso, 25,73% e o BDI diferenciado de 15%. O custo médio gerencial é normalmente calculado em 5 parcelas, podendo variar entre as intervenções selecionadas. Sendo CM1, referente à mobilização e desmobilização, CM2, administração local, CM3, canteiro de obras, CM4, terraplenagem, drenagem e obras de arte corrente, obras complementares, sinalização e proteção ambiental, CM5, pavimentação, aquisição e transporte de material betuminoso. Voltando ao início do preenchimento das parcelas. No CM1, podemos optar por remunerar apenas a mobilização ou a mobilização e desmobilização. Neste exemplo, remuneraremos ambas. Para a administração local, segundo o manual do ciclo, esta parcela é dividida em parcelas fixa e vinculada e parcela variável. O porte já se encontra preenchido devido ao preenchimento anterior.
Precisamos agora indicar a duração da obra em meses, 25 meses. Para a parcela variável é necessário inserir a classe da via, definida no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, publicação IPR 706 de 1999. Neste caso, classe 0. Além disso, é necessário definir as extensões das vias de acordo com o relevo, no nosso caso 15 plano e 15 ondulado. No CM3, canteiro de obras, é necessário definir o padrão do canteiro, provisório ou permanente. Adotaremos o padrão provisório a título de demonstração. Para o CM4 adotaremos as extensões já definidas na parcela do CM2 de 15 km de extensão para cada tipo de relevo. Finalmente, para a definição dos tipos de pavimento, podemos utilizar o quadro de informação indicado ao lado. Neste guia se encontram as informações das soluções tipo de construção de pavimento e de recuperação de pavimento, e um quadro auxiliar que correlaciona as soluções tipo de construção de pavimento com os números N adotados no seu dimensionamento. Neste exemplo, utilizaremos a solução tipo G de construção de pavimento rígido. Mesma classe da via, 0, e 15 km de extensão em cada relevo. Da mesma forma, para a recuperação de pavimento, será adotada a solução tipo N de fresagem contínua com 5 cm para a mesma classe de via e extensão. Para a recuperação de acostamento, optou-se pelo uso da solução tipo P de tratamento superficial duplo com 2,5 cm, mesma classe da via e extensão de 10 km em cada relevo. As extensões e as soluções tipo podem ser combinadas da maneira que o usuário achar necessária, de forma a atender às necessidades dos projetos. Uma vez finalizado o preenchimento, podemos finalmente calcular o custo médio gerencial clicando abaixo. Aqui está o cálculo do custo médio gerencial para todas as parcelas discutidas anteriormente. A primeira coluna traz as parcelas, a segunda coluna os custos médios e a terceira os preços médios com aplicação dos BDIs. Logo abaixo ele traz os gráficos percentuais das parcelas tanto para os preços quanto para os custos, possibilitando entender a representatividade de cada parcela no custo médio da obra simulada. Nestes dois ícones é possível realizar o download dos resultados tanto em CSV, quanto de um relatório em HTML para apresentações. Desta forma, finalizamos o exemplo de aplicação da nossa ferramenta. Na aba Contato está destacado o e-mail que te possibilita enviar dúvidas, sugestões e informar qualquer problema de uso com a ferramenta. Não se esqueçam de participar da nossa pesquisa na página inicial e agradecemos a atenção. Um ótimo uso e experiência com o simulador de custos médios gerenciais.